Pessoal, então bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais essa aula de Laboratório de Teoria de Controle, né? Hoje nós entramos no nosso quinto guia de prática, o terceiro sobre projeto de controlador, tá? Antes de passar o guia de prática aqui e explicá-lo para vocês, é um guia de prática hoje tranquilo, porque para alguns vai ser repeteco de parte do que foi feito em análise, então ela é muito tranquila mesmo. Então, antes de entrar no guia de prática, eu vou falar sobre o trabalho final, primeiramente, tentar alinhar com vocês aqui sobre como que a gente está tentando proceder em relação ao trabalho final, tá? Ontem eu estava conversando com o Walter, chamei ele aqui no final da tarde, para a gente poder olhar a respeito do trabalho final. E talvez o que surge de diferente no trabalho final, tá? Que ao invés do trabalho final ser dado de batelada, né, de uma vez só, ele passa a se dar, a gente vai tentar dar ele esse ano, tá vendo se a gente consegue montar ele de forma que ele siga mais ou menos essa rotina que vocês estão fazendo aqui nos guias de prática. Então a gente dividir ele em 2 ou 3 etapas sequenciais, né, semanais. Para que vocês tenham de uma semana para outra, para você saber o que você precisa trabalhar e trabalhar mais alinhado, vamos dizer assim. Ok? Então, nós estamos já definindo qual que será o sistema do trabalho final e como que ele será abordado, o que será cobrado aí em cada um deles, tá? Então, é bem isso daí da forma como a gente está mexendo. A gente ainda tem 15 dias, né, de hoje a 15, para iniciar ele, se ele for dessa forma. Porque semana que vem é plantão de dúvidas, então não entro com guia de prática novo, a gente entraria só na semana seguinte. Então, acho que fica tranquilo aí pra gente conseguir montar esse trabalho e dividi-lo em partes para tentar facilitar um pouco a vida. Sim, Arthur? Aí quando você diz o trabalho final, seria o que está no cronograma relatório 3. Isso, e relatório e trabalho final de teoria. Aí a nota vai ser a mesma, vai ser em conjunto, igual foi período passado em análise. Isso já estava previsto já. Uhum. Ok? Aí, Só que para mim vai entrar nessa distribuição de 30 pontos do relatório 3 e pro Walter ele atribuiu uma pontuação, não sei se 30 pontos também, eu não sei como é que tá a distribuição dele, eu não lembro. A gente discutiu isso no início do semestre, ontem nós não falamos sobre pontuação, mas ele tem uma quantidade de pontos aí reservada para o trabalho final, né? Que é atividade conjunta. Aí faz a mesma coisa do ano passado. tá. Aí o tema do trabalho continua sendo aquele que é controladores de resposta em frequência, realimentação de estado e observadores de estado. Talvez pode ser que a gente retire aí, é o que a gente vai formatar ele. Realimentação de estado e observador de estados eu tenho certeza. Ok? Agora, se a gente vai entrar com o projeto de controlador em resposta em frequência, aí eu já não sei. Isso a gente vai discutir para ver se formula. Agora, a realimentação de estados e o observador de estados, com certeza ele estará lá. Então, para laboratório não faz diferença nenhuma. Sim. Tá? Agora deu para entender. Entendeu? Lucas, obrigado. De nada. Antes, você tinha levantado a mão, já esclareci aí já? Ô Lucas, eu ia fazer a mesma pergunta, já esclareceu. Beleza, então. Então, gente, só deixando vocês cientes, tá? Eu ainda não consegui abrir, que essa semana tá meio punk, que eu tenho que... A gente tem uma reunião com a CETEC aí daqui 15 dias, e que é lá do MEC, né? A Secretaria de Tecnologia, e a gente está preparando uns relatórios, alguma documentação. Então, para mim foi muito corrido. Até então, a semana, e ela vai terminar corrida. Eu não consegui ver quem entregou os relatórios ainda. Para falar, eu não consegui abrir a aba de tarefas aqui da turma para ver quem me entregou o relatório. Vou conseguir dar início nessa correção só na semana que vem. Então eu acho que é isso. Só esclarecendo para vocês aí mesmo que eu acho que vai funcionar melhor. Eu até sugeri pro Walter porque eu acho que vai funcionar melhor para vocês, vai sobrecarregar vocês menos. Tá? Então por isso da gente mudar essa estratégia aí. Bom, vamos lá então no guia de prática de hoje. Tá? O guia de prática de hoje, para quem fez laboratório de análise, é repeteco mesmo. O que nós vamos projetar? Nós vamos fazer o projeto de controlador,
né? Ali aquela classe de controladores proporcional, proporcional integral derivativo, mas usando aqueles métodos gráficos, os métodos de tabela que tem 1/4 de caimento ali, tá? Na constante de tempo. Ele cai a 25% ali, com 4 constantes de tempo. Então é o método de Zier-Nichols, a curva de reação, ou o primeiro método de Zier-Nichols, e o método da minimização do ITAE. Qual é a diferença aqui? A diferença é que vocês já têm, né, montado os modelos que vocês precisam. Então você já tem um modelo de primeira ordem, você já tem um modelo de segunda ordem para fazer a aplicação dos métodos. Então, basicamente, lembrando lá, para um modelo de primeira ordem, nós temos lá o ganho do sistema, o atraso e a constante de tempo. Então, a partir desses 3 parâmetros, você consulta a tabela, né? Basicamente, aqui que a gente vai trabalhar com um controlador proporcional integral. Então, você calcula o ganho do proporcional, você calcula o ganho aqui da integração, né? Do termo de integração, que é o atraso ali sobre 0,3. Pronto, acabou e segue o bonde. A mesma coisa. O método de Zier-Nichols aqui, né, que é esse primeiro método aqui na seção 2, ele usa o ganho crítico. Esse nós não usamos semestre passado. Então, apesar dele ser tabela, você tem que fazer uma simulação do sistema para ver onde ele alcança aí o seu ganho crítico, né, que é onde ele entra em oscilação e fica instável ali. Bom, então são esses métodos. O método de minimização ITAR segue o mesmo princípio deste caso, só muda como que você faz a sintonia das tabelas, né? A equação é dada por isso daqui, então é tranquilo também de ser feito. Não é nada demais, não. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer então no guia de prática hoje? Só vamos trabalhar com um projeto de controlador do tipo PI, tá? E desse guia de prática sai 3 controladores do tipo PI. O primeiro, que é aí o item 1, letra A, vocês vão usar para mim o modelo de segunda ordem aplicado ao sistema descrito na seção 2, que é o método de Zier-Nichols. Já a letra B e C, fazendo uso do modelo de primeira ordem, né? Que você vai utilizar na letra B o método descrito na seção 3 e na letra C o método descrito na seção 4. Então, para ambos os casos, modelo de primeira ordem. Lembrando o seguinte, tá? Como esses métodos exigem na sua formulação que o sistema tenha atraso para que se consiga aplicar as tabelas, vamos continuar considerando aquele atraso definido lá atrás no guia de prática 3, que você já vem trabalhando com eles até essa aula. Que, se eu não me engano, esse atraso aí é de 10 segundos. Θ igual a 10 segundos. Então, vocês fazem o projeto do controlador considerando esse sistema. Uma vez concluída essa etapa ali do projeto de controlador, que é basicamente aplicar tabela, né, pelo menos para o item B e C, o item A, você ainda tem que fazer uma excitação do sistema para chegar no ganho crítico. Mas feito ali o projeto de controladores, simular o sistema de malha fechada, né, utilizando esses controladores PIs, projetados no item 1, e comparar a resposta deles. Veja, até aqui nós trocamos os controladores, mas trocamos os controladores e estamos repetindo o mesmo teste que a gente já fez para o controlador polinomial, o mesmo teste que a gente já fez para o lugar geométrico, controlador projetado para o lugar geométrico das raízes. Então, a item 1 e 2 é uma repetição do que a gente já fez aí no guia de prática 3 e 4, trocando, claro, os controladores. O item 3, nós vamos acrescentar algo a mais, que é o quê? Uma perturbação, tá? O item 3, eu descrevo como que será essa perturbação, como que ela entra no seu sistema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com uma perturbação que ela vai alterar a dinâmica do cilindro-pistão, tá? De modo a fazer a inclusão dessa perturbação. Para tal, vamos considerar o seguinte. Primeiro, você vai considerar o sistema seu em regulação. Então, vou pegar um exemplo aqui. O meu ponto de operação, só para facilitar aqui meu exemplo, vou falar que ele é 100. Estou controlando meu sistema em 100, no ponto de operação 100. A altura lá do cilindro. Então,
Considere o sistema em regulação no ponto de operação. Então ele está vindo ali controlando. Ele já está estabilizado em torno do 100 ali, onde eu preciso, que é a minha referência. Beleza. Se ele está estabilizado, eu vou considerar 50 segundos de estabilização. Antes, o transitório, até ele alcançar essa estabilização no ponto de operação, não me interessa. Porque isso vocês já validaram na questão 2, vocês já validaram no guia de prática 3, vocês já validaram isso para mim no guia de prática 4. Então, esse transitório não me interessa no gráfico. Me interessa saber o seguinte, meu ponto é 100, meu sistema está vindo em 100. Ele vai permanecer ali por 50 segundos. Após 50 segundos de simulação, vou aplicar uma entrada degrau. Então, eu posso fazer ele sair de 100, por exemplo, e ir parar na posição 115. Ou na posição 110, vai depender da amplitude que eu utilizei para fazer, para levantar os meus modelos. Então, após 50 segundos, eu entro com o degrau. Então, o meu sistema estava vindo, todo mundo acompanhando a câmera aí, o sistema estava vindo, deu 50 segundos, eu vou dar o degrau, meu sistema vai mudar de patamar, e ele tem o transitório. Beleza, até aí também algo que vocês já deveriam ter feito, podem ter feito, né, no guia de prática 3 e 4, dependendo da estratégia que vocês adotaram para fazer a validação do sistema. Bom, o sistema vai então ter o degrau, tem a parte do transitório, vai estabilizar nesse novo ponto. Lembrando que aqui nós estamos com o controlador do tipo PI. Então, controlador PI, eu tenho erro de regime permanente nulo. Tá? Eu não posso ter erro de offset tendo um termo PI. 50 segundos depois que meu sistema estabilizou no degrau, então, ó, deixei o primeiro patamar, estou agora só no patamar do degrau. 50 segundos após a estabilização do meu sistema, aquele refratário que reveste o cilindro, ele será danificado. Uma vez que ele fraturou, foi danificado, eu começo a ter exposição do metal do cilindro. Se eu tenho exposição do metal do cilindro, o metal ele é mais condutor do que a cerâmica, condutor de calor, né? Ele conduz melhor o calor. Então, o que acontece? O meu fator aí de troca, né, o termo que é responsável pela troca de calor com o ambiente externo, ele vai aumentar nesses 50 segundos. Então, esse termo que eu coloquei aqui, que é o H externo, π externo vezes L, ele é multiplicado agora pelo fator 1.3. Ou seja, eu estava no sistema, meu sistema tô lá operando ele bonitinho, de repente, assim que eu mandei ele mudar de ponto de operação, meu sistema danificou. A camisa de revestimento do cilindro, ela trincou, quebrou, alguém deu nela uma pancada, aumentou a área de troca de calor, ou melhor, não aumentou a área, mas trocou o material ali de revestimento, você danificou o material cerâmico e aumentou, consequentemente, a perda de calor para o ambiente externo. Aumentou em quanto? Estou chutando aqui que esse aumento foi de 30%. Ok? Então, o item 3, eu te descrevo como você deve planejar a sua simulação. Simplesmente é isso. É você entender o problema. O sistema estava em regulação, dei um degrau, meu sistema estabilizou. 50 segundos depois de estabilizado, a camisa de revestimento do cilindro, né, que era o isolante térmico ali, ela é danificada e há um aumento de 30% na troca de calor com o ambiente externo. Pronto. Então, a questão 3, ela é informação. Tá? A questão 4 é onde agora você vai validar os controladores. Mas você vai validar o controlador para que situação? Você vai validar o controlador para o sistema perturbado. Então, de posse do sistema programado, você agora fecha a malha de controle e vai testar para mim os controladores PI que você projetou no item 1, o controlador, o sistema de resposta de desempenho, cadê? O polinomial e o controlador para o lugar geométrico das raízes, tá? Então, as especificações de projeto que você fez lá atrás, quando você submete o sistema a essa condição, que foi uma danificação ali do sistema, né, uma perturbação oriunda do sistema ter sido danificado, ele ainda está atendendo às suas especificações, aí eu chamo a atenção. Você especificou alguma coisa lá no seu projeto inicial
Sobre rejeição à perturbação, se você especificou, essa especificação está sendo atendida, outro fato aí para ser analisado, a perturbação, né, que foi ali a camisa de revestimento, a camisa cerâmica, ter sido danificada, promoveu a saturação do seu sinal de controle? Sim, não, porque desde que isso tenha sido para você uma especificação de projeto. Então você vai voltar lá no guia de prática 3 e fala assim, olha, o que eu especifiquei aqui? Especifiquei isso, isso, isso e isso. Tô chamando a atenção porque esses fatores que eu falei aqui agora, rejeição à perturbação, saturação do sistema, lembrando, né, não é necessário atendê-las, mas é algo que você deve especificar quando você projeta um sistema de controle. Porque dependendo do seu sistema lá, sinal de controle é algo que você sempre tem que olhar, senão você danifica o equipamento. Então você tem que estar de olho no sinal de controle para não danificar o equipamento. E também, dependendo do que é o processo que você está fazendo ali, se ele não consegue rejeitar a perturbação, você pode perder toda uma batelada ou a sua linha de produção ali por um tempo até que esse problema seja identificado e a produção interrompida. Então é por isso que eu estou chamando a atenção para ficar atentos aí, dar uma retificada, se for o caso, nas especificações de projeto. Bom, então apliquei no item 4 os 5 controladores que eu projetei, 3 do guia de prática 5 e um do guia de prática 3 e 4, né? E o outro do guia de prática 3 e 4, que a gente projetou lá o polinomial e projetou o lugar geométrico das raízes. Vou quantificar. Então aqui agora eu vou quantificar a performance, né, o desempenho dessas minhas malhas de controle. Turma, esse relatório, se vocês forem levar tudo, ele vai ficar muito grande. Então, vou combinar com vocês o seguinte. Para o guia de prática 3 e 4, vocês podem permanecer somente com a análise qualitativa. Tá? Para o guia de prática 3 e 4, vocês não vão precisar fazer lá o guia de prática, quantificar, calcular índice. Mesmo que eu tenha pedido isso em alguma questão, pode desconsiderar. Você pode fazer toda essa discussão da quantificação de performance, de desempenho, só aqui no guia de prática 6, usando esse teste de rejeição à perturbação. Tá? É para simplificar e diminuir o tamanho do relatório. Então, análise quantitativa, considere, de todos os controladores que vocês projetaram, considere fazer somente responder nesse item 5 aqui para mim, do guia de prática 5. O restante, vocês podem fazer uma discussão só qualitativa de desempenho ou não. A não ser que você esteja numa discussão que precise quantificar. Aí, para você não se prejudicar a qualidade do seu trabalho, você pode fazer lá essa discussão quantitativa se você quiser. Ok? Mas não será obrigatório. Estou liberando aí para dar espaço para vocês fazer a discussão, né? Reduzindo o trabalho também um pouco. Então aqui tem, né? Vocês vão fazer lá, calcular o erro para mim, como sendo a referência, menos a saída do sistema para cada um dos controladores. Simples. Questão 6, ela é teórica. Tá? Ela não é uma questão para ser implementada. A questão 6 ela é uma questão teórica. O modelo de primeira ordem, que descreve a dinâmica do sistema cilindro-pistão, pode ser usado para projeto de um controlador P&D via o método de Zier-Nichols. O método de Zier-Nichols aqui, método descrito na seção 2. Eu posso aplicar, então, esse método aqui utilizando meu modelo de primeira ordem? Sim ou não, por quê? Questão 6, ela é teórica, tá? É só responder e justificar. Não há implementação de código para a questão 6. E o item 7, só lembrando aí para vocês comentar e discutir o que for preciso nas questões anteriores. Dúvidas? Ô Lucas, deixa eu te perguntar. No caso, você pediu para considerar o atraso. Então, na hora de fazer a simulação aí de perturbação, tudo, eu tenho que colocar um atraso lá no sistema. Sim, você tem que estar com o seu sistema atrasado. E, obrigatoriamente, todos os controladores têm que vir com o preditor de Smith, porque no outro guia você comenta dele, mas nesse guia não. Pois é.
Esse controlador aqui, ele já prevê o atraso na estrutura dele. Os outros não. Então você vai ter que entrar lá com a malha de preditor de Smith, sim. Então nos PI não, mas quando eu for simular aí o polinomial e o lugar de Metz-Hines, precisa. Sim. Porque você vai ter que dar a mesma condição. Você não pode comparar um sistema com atraso com outro sem atraso. Sua resposta vai ser completamente diferente. Entendi. Então, beleza. Beleza? A gente tava com umas dúvidas do guia 4 também, depois se você puder. Tá, deixa eu só fechar esse aqui e eu ver se eu consigo esclarecer a dúvida de vocês aí. É sobre o guia de prática 5, gente. Algum outro questionamento ou só a do Anderson? Beleza, então. Então vou fechar o guia de prática 5 aqui. E Anderson, pode perguntar aí a dúvida. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer ela agora de imediato. Então, acho que é algo bem direto. Não necessariamente os controladores polinomial e lugar de Metz-Hines precisa ter erro nulo, não, né? Em torno do ponto de equilíbrio. O polinomial com certeza não. O polinomial com certeza não. O lugar geométrico das raízes depende de onde você alocou seus polos. Você pode fazer a inclusão de polos e zeros e você pode fazer essa inclusão de forma a colocar lá um integrador. Então, se você opta em alocar um polo para que ele tenha lá o polo em zero e ele vai ter o efeito de integrador, então, para essa configuração que você adota, sim, ele tem que ter erro em regime permanente nulo. Então depende de onde você vai alocar os seus polos. Agora, se você não colocou integrador, se o sistema não tem integrador, não tem polo em zero, não tem como ele rejeitar, você garantir que ele vai ter erro de regime permanente nulo. Entendi. Então, para o lugar geométrico das raízes é relativo. Para o polinomial, você não garante isso. Entendi. Não é porque assim, quando a gente fez o trabalho na disciplina teórica, como que a gente fazia o controlador polinomial e ter erro nulo? Colocava aquele ganho que você chamou de ganho feed-forward. Uhum. Só que a gente viu uma certa inconsistência quando você coloca o ganho de feed-forward e também coloca aquela constante U0. Aí parece que um atrapalha o outro, entendeu? Então assim, era o que eu ia te perguntar. Se eu tiver que escolher entre o ganho de feed-forward e aquela constante U0, somando aquele sinal de controle de equilíbrio, eu opto pelo sinal de controle mesmo? Ô Anderson, deve estar tendo uma inconsistência no projeto desse ganho. A gente pode até levar essa dúvida por volta porque eu não sei te responder ela, vou ser sincero. Mas pode ser que esteja ocorrendo uma interferência entre o zero e esse ganho da forma como ele está sendo calculado. Talvez o correto aí seja verificar isso. A gente pode até perguntar para o Walter, eu não sei te responder, mas se seria necessário fazer algum ajuste. Mas o U0 não tem como você sair fora dele na prática. Entendi. Entendeu? Na prática, aquele U0 ele existe na malha de controle. O U0 que você está falando é o sinal de controle ali para referência, não é isso? Sim, esse mesmo. Então, Ponto de equilíbrio. isso. Então, esse sinal de controle do ponto de equilíbrio, você tem que somar ele antes de aplicar realmente a planta. Então, por isso que eu tenho insistido tanto, Anderson, para a gente aplicar nas equações diferenciais e não aplicar na função de transferência. Porque lá você não tem deslocamento para zero. A função de transferência ela está em zero. Então o U0 some na simulação. Quando você usa equações diferenciais, o U0 está presente. Que é o que você vai ter no seu sistema real na hora que você tiver que aplicar um controlador no sistema prático mesmo. Entendi. Entendeu? Mas a gente pode tirar essa dúvida lá. Às vezes está tendo um erro de cálculo. Ou às vezes pode ter essa interferência aí também. Às vezes tem que considerar algo a mais que não está sendo considerado. A princípio eu não vejo o porquê de ter interferência entre um e outro. É porque assim, o ganho ele já garante que o sistema vai ter erro nulo no ponto de equilíbrio. O U0 ele garante erro nulo no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio só. E aí, quando você vem com ganho de feed-forward, por exemplo, se a referência era 1 e você multiplica por 1,5, a referência ela passa a ser 1,5 para compensar a malha fechada. Só que como você já compensou a malha fechada com o zero, você acaba tendo um deslocamento para cima do ponto de equilíbrio, entendeu? O sistema não controla nem o ponto de equilíbrio, foi isso que a gente percebeu.
Entendeu essa questão? Não, repete de novo, por favor, que eu não consegui te acompanhar, não. Você foi muito rápido. É porque assim, Lucas, o ganho zero, por exemplo, se minha referência ela é 1 e o 1 é meu ponto de equilíbrio também, se eu coloco o de equilíbrio, meu sistema ele consegue controlar no ponto de equilíbrio, porque tem o zero. Só que se eu vou lá e coloco um ganho de feed forte, por exemplo, se esse ganho for de 1,5, minha referência ela passa a ser 1,5. Se eu não tivesse o zero, esse 1,5... Ô, Anderson, tem algo errado na sua fala. Tem algo errado na sua fala que a gente pode olhar talvez com mais calma. Mas o fato de você mexer com o ganho não pode mexer com a sua referência. O que o ganho poderia fazer aí? Diminuir o seu tempo de transitório. Esse ganho ele entra em série com a referência, não é? Mas depois do que você já obteve o erro, não na malha de controle? Tem que ver isso, porque não sei se a gente está falando do mesmo ganho, às vezes eu interpretei errado, é porque na disciplina teórica, quando a gente foi colocar esse ganho, a gente colocou ele em série com a referência, entendeu? Então ele dava um deslocamento, a gente até chamava de filtro de referência lá, entendeu? Aham. Se ele tiver antes do somatório, ele vai fazer isso. Exatamente. Se ele tiver antes do somatório, você vai fazer isso. Você vai estar multiplicando a sua referência ali por um número. Então, na verdade, você está mudando a sua referência com esse ganho. Entendi. Entendeu? Aí sim, justifica o que vocês estão fazendo. Entendi. Mas acho que é isso mesmo. Mas tá tranquilo, eu acho que realmente tem assim, se ele vem antes do somatório, não tem como não. Tá, de qualquer forma eu vou conversar com o Walter sobre essa dúvida, que essa parte aí ele entende melhor do que eu. E leva a dúvida e tenta trazer a resposta aí na próxima aula. Beleza. Beleza? Beleza, minha dúvida era só essa mesmo. Beleza, Arthur. Lucas, bom dia. Eu tive um pouco de umas dúvidas quanto à obtenção do modelo de segunda ordem. O que a gente fez? A gente pegou o modelo de primeira ordem e aproximou o atraso do sistema para um modelo também de primeira ordem. Aí, juntando esses dois, a gente obteve então esse modelo de segunda ordem. Eu queria saber se está correto esse raciocínio. Pera aí, Arthur, repete de novo também, que eu não consegui te acompanhar aqui direto, não. A gente obteve um modelo de primeira ordem, certo? Para aqueles métodos que a gente aprendeu ano passado. Com atraso. Com atraso. Ok. Aí, para obter um modelo de segunda ordem, a gente aproximou esse atraso para uma função de primeira ordem, que a gente viu isso. A gente tem uma função que se aproxima um atraso com uma função de primeira ordem. Aí, com o modelo de primeira ordem e a gente transformando esse atraso em uma função de primeira ordem, a gente obteve um modelo de segunda ordem. Eu queria saber se é correto esse raciocínio, se a gente pode fazer isso mesmo ou não. O Arthur, na verdade o que você fez, você substituiu o termo seu do atraso por uma função de transferência. No caso, uma função de transferência de primeira ordem. Isso. Ok, não tem problema. O seu problema aí pode ser que, e provavelmente vai acontecer, que essa função de primeira ordem, que você aproximou o atraso, ela não seja suficientemente, vamos dizer, boa para descrever o efeito do atraso. Então pode ser que, ok, se aproximou o atraso, que foi... Deixa eu só lembrar aqui. Foi em análise que a gente fez aquela aproximação do atraso lá usando... Como é que chama lá? Esqueci o nome. Que a gente... PADE, isso mesmo. Não foi semestre passado que a gente fez isso? Que eu pedi lá para analisar? Vê para mim, analisa a função de transferência para um sistema de terceira ordem, depois para um sistema de quinta, para um sistema de nona ordem. O Natan, eu lembro até da pergunta do Natan, que o Natan falou assim: Lucas, por que você está pedindo aqui modelo sempre de ordem ímpar? Eu falei, não, é só para a gente poder dar espaçamento e ver o que vai dar de diferença para um para outro. Que eu estou interessado aqui na ordem do sistema, mas se quiser pegar o sistema de ordem par, tanto faz. Lembra dessa atividade? Sim. E o que a gente percebia de lá? Que sistemas de baixa ordem não conseguem descrever
o atraso como a gente gostaria que o atraso fosse. Lembrando que a gente também tem um termo lá de compromisso, que se a gente aumenta demais a ordem do sistema, eu começo a pegar dinâmica que não existe no meu sistema. Então, eu começo a ver efeitos também não desejados ali na aproximação das datas. Tanto é que é uma aproximação. Então, o que pode acontecer nessa sua estratégia seria... Você vai chegar no segundo de modelo a ordem, mas não é um modelo de segunda ordem bacana. Entendeu? A não ser que empiricamente, depois que você mexa ali na constante de tempo desse sistema, ou mexa no ganho desse sistema, para que você consiga fazer um ajuste manual. Mas aí vai ser de modo empírico, tentativa e erro. Entendi. Certo? Certo. Beleza, então, gente. Alguém vai perguntar? Eu abri o microfone aqui, Nathan. Oi. É que é o seguinte, pegando a dúvida do Arthur, se a gente escolhesse um polo que tivesse o mesmo tempo de estabilização do nosso sistema e outro polo que fosse 10 vezes menor, para garantir que um não interfira na dinâmica do outro, esse modelo seria bom? Como é que é? Repete de novo, Nathan. É porque vocês têm que falar, gente. Eu tô tentando imaginar o que vocês estão fazendo aqui na equação. Então repete, por favor, novamente. Vamos lá. Eu vou obter uma modelo. Por exemplo, eu vou obter meu modelo de primeira ordem. Ok. Aí vou dar um exemplo bem ruim aqui. 1 sobre S mais 3. Ok. Então o polo dele é 3. É menos 3, certo? Ok. Se eu pegar um outro polo, menos 30, que ele é 10 vezes maior, em módulo 10 vezes maior que o primeiro, né? E um não interfere na dinâmica do outro, por conta disso, que ele é 10 vezes maior. Esse modelo seria um bom modelo? Não. Pelo seguinte fato. Se um polo não está interferindo na dinâmica do outro, esse polo automaticamente é um polo que você descartou quando você obteve esse modelo seu de primeira ordem. O que a gente faz, Nathan, indiferente o método que você está usando, tá? Para identificar, para obter modelo, a gente não está fazendo, não é uma aproximação de dinâmica? Não é isso a identificação? É uma aproximação. Então, o que a gente faz na aproximação? Na aproximação, eu tento pegar a dinâmica predominante. Qual que é a dinâmica predominante? A mais lenta. O que você está falando, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Se você pensa ali na modelagem de um motorzinho CC, tá, com caixa de engrenagem, para deixar a coisa mais clara ainda. Então, se você está fazendo a modelagem que é controlar a velocidade do sistema de um motor com caixa de engrenagem. Então, é um sisteminha de segunda ordem tranquilo de ser feito. Só que nesse sistema, a sua dinâmica do sistema mecânico, ela é muito, mas muito mais lenta que a dinâmica do seu sistema elétrico. Então, quem que opera o modelo desse seu motor elétrico? A mecânica, a dinâmica da mecânica, não a dinâmica da elétrica. Por quê? A dinâmica da elétrica foi embora, aconteceu há muito tempo e a mecânica ali está saindo do lugar. Então, se você leva por esse lado, esse modelo, você colocar um polo nele 10 vezes aí mais rápido, você não vai perceber a dinâmica dele. Então, é uma dinâmica que, pela própria definição de identificação, é algo que a gente procura jogar fora. Então, se você pensa assim, eu tenho que jogar fora, eu sei que meu sistema tem 4 polos. Vamos falar lá que meu sistema ele é de quarta ordem, vai ter 4 polos, mas eu preciso de fazer uma aproximação dele, quero obter um sistema menor. Quem que você joga fora? Os polos rápidos. Então, esse polo que você está incluindo aí, que seria 10 vezes mais rápido, ele seria um forte candidato a ser eliminado durante a modelagem no processo de obtenção de um modelo de ordem menor. Consegui te esclarecer, Nathan? Conseguiu perceber também a diferença de uma coisa para outra, onde que a gente foi e voltou?
Em termos de conteúdo? Não, deu sim. Então, A beleza. foi muito boa. Beleza. Eros. Ô, Lucas, você me ouve bem? Sim. Eu queria perguntar então, tipo assim, que forma a gente podia usar para modelar um sistema de segunda ordem que fosse viável? Que eu também usei a do atraso. Eu posso testar e lhe responder aqui mais tarde. Que eu faço uma simulação e vejo direitinho o que tá dando e tento indicar para vocês um método mais viável para obter um sistema de segunda ordem. Tranquilo, então. Ô, Lucas, eu acho que assim, o principal problema é que igual lá em análise a gente aprendeu a modelar. Sistema sugamortecido. Exatamente, só que o nosso agora ele é super. Aí, no próprio no livro do Armstrong tem uma técnica, só que ele fala que tem que ser resolvido de forma numérica, porque é muito difícil. Você pode ver lá que tem lá, ele chama de modelo de 4 parâmetros. Entendi. Esse modelo de 4 parâmetros, eu até dei ele na prática de... Na verdade, não, ele é um modelo sim, você está certo, André. Essa técnica que está lá no livro do Armstrong, ela teve presente aqui no guia de prática do ano passado. A turma de LTC do ano passado, inclusive, implementou isso para mim. Você tem que usar lá, por exemplo, o método da bisseção para você conseguir chegar no resultado e obter 2 polos. A diferença aí é que você vai ter 2 polos reais e não um par conjugado, porque o sistema não tem oscilação. Ele é super amortecido. Então, o caminho seria por aí mesmo. De bate-pronto aqui, pela característica, seria isso mesmo que o Anderson acabou de falar. Teria que usar esse método numérico para desmembrar o sistema de primeira ordem em um de segunda ordem. De bate-pronto seria isso aí, Eros. Por conta da característica do sistema. Ô, Lucas, mas aí lá no livro do Armstrong ele não especifica o método direito. Você pode passar alguma coisa pra gente? Tipo assim, ele só fala que tem que usar um método numérico, entendeu? Beleza, eu volto aqui no que eu tenho. Eu volto no material do semestre passado, vejo direitinho como eu orientei o pessoal e disponibilizo isso pra vocês no Cigarra mais tarde. Tarde, final da noite, que hoje o dia tá agarradaço aqui. Pode ser? Beleza. Então tá bom. Eros, consegui te dar a direção aí também? A mão tá levantada ainda? Conseguiu sim, Lucas, foi mal, só esqueci de abaixar. Valeu. Beleza, então, gente. Gente, vamos encerrar por hoje. Já deu nosso horário aqui também. Obrigado a todos. Vou fazer o upload aqui agora. Às vezes eu vou pedir autorização, tá? Pro Bernardo. O Bernardo é veterano de vocês. Ele fez um relatório. No relatório dele, esse método, se eu não me engano, da bisseção. Eu posso estar falando o método errado, mas se eu não me engano é o método da bisseção. Ele explicou ele muito bem explicado no relatório dele. Tá? Então, se ele me permitir, eu compartilho o relatório que ele enviou para mim para correção, que lá tem um passo a passo certinho de como obter esse modelo aí, o modelo de segunda ordem para sistemas superamortecidos. Então, ele resolve o método lá de uma forma bem tranquila. Ficou bem claro no relatório dele. Tá bom? Eu só vou pedir autorização para ele, se ele me permitir, eu disponibilizo o material dele lá para vocês, que eu acho que vai ficar tranquilo de vocês repetir o que ele fez. Tá bom? Gente, um abraço então, boa semana para todo mundo. Até a próxima quarta, né? Quarta plantão de dúvida aí sobre guia de prática 3, 4 e 5. Tá bom? Um abraço, boa semana.